Meu nome é Laia Navarro, tenho 29 anos. E até a Forbes me chamar de milionária self-made. Minha família tratava cada momento importante da minha vida como ruído de fundo. Eles perderam meus prêmios, minha formatura, minha primeira reunião com investidores e a noite em que minha empresa finalmente se tornou real. Por um ano inteiro, meu telefone ficou em silêncio. Nenhuma ligação de aniversário, nenhum convite para feriados, nenhuma mensagem simples perguntando se eu estava viva. Então, na manhã em que meu rosto apareceu na Forbes ao lado da valuation da Plateflow, a empresa de software para restaurantes que construí do nada, meu telefone acendeu com uma mensagem do meu pai. Jantar em família às 7. Importante. Alguns minutos depois, minha mãe ligou com uma voz tão doce que quase parecia ensaiada. Ela disse que tinham cozinhado jantar para me celebrar, picanha, purê de batatas, a coisa toda. Eu sorri para o telefone porque sabia exatamente o que havia mudado. Não era amor, não era orgulho, era o número impresso ao lado do meu nome. Eles pensavam que a Forbes significava que eu tinha milhões sentados em uma conta bancária, esperando para resgatar qualquer um que se lembrasse de me chamar de filha. Então, eu disse a eles que estaria lá. Naquela noite, eu dirigi até a casa deles no mesmo velho Honda Civic que eu tinha desde os dias de startup quebrada. Eu vesti um suéter simples, não carreguei bolsa de designer e não trouxe talão de cheques. O que eu trouxe foi algo que eles nunca esperavam. Quando o jantar terminou, as pessoas que me ignoraram por anos estavam olhando para a mesa com rostos pálidos e nenhum deles conseguia falar. Antes de contar o que aconteceu depois disso, me diga de onde você está assistindo e como está o tempo lá fora da sua janela hoje. Parece calmo, pesado ou apenas o início de uma tempestade? 18 meses antes daquela noite, eu ainda acreditava que havia uma versão da minha família que poderia aparecer para mim se o momento fosse grande o suficiente. A Plateflow tinha acabado de assinar o maior contrato da curta história da nossa empresa, um acordo com um grupo nacional de restaurantes que triplicaria nossa receita mensal e nos colocaria no mapa para investidores sérios. Eu tinha passado anos construindo aquela empresa de uma mesa emprestada, um laptop rachado e uma conta bancária que uma vez teve menos de R$ 40. Eu tinha dormido no escritório, comido sanduíches de loja de conveniência no jantar e atendido chamadas de suporte ao cliente às 2 da manhã porque não podia pagar uma equipe real ainda. Então, quando aquele contrato foi finalmente assinado, eu não queria celebrar com estranhos de terno. Eu queria sentar em frente à minha família e ouvir uma frase que eu esperava a vida inteira. Temos orgulho de você, Laia. Eu reservei uma mesa privada em uma churrascaria no centro de São Paulo que meus pais sempre chamavam de cara demais a menos que alguém estivesse pagando. Eu pedi tudo o que eles gostavam. Uma picanha mal passada para o meu pai, macarrão com queijo e lagosta para a minha mãe, petiscos de carne glaciados com bourbon para o meu irmão Dante e um sampler de sobremesas ridículo para a minha irmã Maia, porque ela amava tirar fotos de comida bonita mais do que comer. Às 7, eu estava sentada lá em um vestido azul marinho que tinha comprado só para aquela noite, verificando meu telefone a cada poucos minutos como uma adolescente esperando por um encontro de baile. Às 7h15 ninguém tinha chegado. Às 7h30, o garçom perguntou se eu queria esperar um pouco mais. Eu sorri rápido demais e disse, eles provavelmente estão presos no trânsito. Às 7h40, Dante enviou mensagem primeiro. Desculpe, reunião grande atrasou. Orgulho de você mesmo assim. Eu olhei para a mensagem porque Dante nunca tinha tido uma reunião grande na vida. Ele tinha um título no negócio de churrascaria da família, mas todos sabiam que meu pai tomava as decisões reais e Dante principalmente andava com uma prancheta fingindo estar ocupado. Às 7h50, Maia enviou uma mensagem de voz dizendo que tinha um evento de conteúdo e não podia sair. Às 8, minha mãe enviou que tinha uma dor de cabeça terrível. Meu pai não enviou nada. Ele simplesmente fez o que sempre fazia quando minha vida era inconveniente. Ele desapareceu. Eu sentei naquela mesa tempo suficiente para a picanha esfriar e a manteiga endurecer nos pãezinhos. Eu mantive uma mão enrolada no meu copo de água porque se eu soltasse, tinha medo que o garçom visse meus dedos tremendo, então eu cometi o erro de abrir o Instagram. Maia tinha postado uma story 9 minutos antes. A sala estava alta, cheia de música, balões e pessoas segurando champanhe. Na tela estavam as palavras: Parabéns, Dante. Futuro do legado Navarro.
Minha mãe estava lá, sorrindo sem dor de cabeça. Meu pai estava lá batendo nas costas de Dante como se ele tivesse curado uma doença. Maia estava lá filmando a si mesma no espelho e rindo. Eles tinham pulado a maior noite da minha vida para celebrar Dante conseguindo uma promoção falsa em uma empresa que ele já estava ajudando a afundar. Eu assisti a story 2 vezes, não porque precisasse de prova, mas porque alguma parte de mim queria que a dor fosse clara o suficiente para que eu finalmente parasse de defendê-los. Eu paguei a conta pela comida que ninguém comeu. Eu dei gorjeta ao garçom mais do que deveria, porque ele foi gentil o suficiente para não parecer muito arrependido por mim. Então eu andei até meu velho Civic, na garagem do estacionamento. Sentei atrás do volante e apertei até minhas mãos doerem. Eu não gritei. Eu não liguei para eles. Eu não implorei por uma explicação. Eu apenas sentei lá enquanto o relógio do painel brilhava no escuro e finalmente admiti algo que eu evitava há anos. Eu não era a filha que eles esqueceram por acidente. Eu era a filha que eles lembravam apenas quando lembrar de mim os beneficiava. Aquele jantar na churrascaria não foi o início do problema. Foi apenas a noite em que parei de fingir que o problema tinha uma explicação inocente. Eu tinha sido a criança fácil pelo tempo que conseguia lembrar. A responsável, a quieta, a que não fazia cenas, não pedia muito e não forçava ninguém a escolher ela. Meu pai, Guilherme Navarro, construiu toda a sua identidade em torno do nome da família. As churrascarias Legado Navarro tinham começado com um pequeno restaurante que meu avô abriu nos anos 70, e quando eu estava no ensino médio, meu pai tinha expandido para 4 locais na região da Grande São Paulo. Ele gostava de dizer às pessoas que éramos uma família de construtores. O que ele realmente queria dizer era que todos na família existiam para proteger sua imagem. Minha mãe, Mirella, era o sorriso ao lado dele em cada foto. Ela sabia como fazer as pessoas se sentirem bem-vindas em público e pequenas em particular. Dante, meu irmão mais velho, era o herdeiro escolhido, mesmo quando falhava para cima repetidamente. Maia, minha irmã mais nova, era o bebê, a bonita, a que todos protegiam das consequências, e eu era a útil, a que tirava boas notas sem tutor, a que preenchia seus próprios formulários de auxílio financeiro, a que aprendeu a não chorar alto porque dor alta incomodava pessoas que não planejavam ajudar. Quando eu tinha 14 anos, cheguei às finais estaduais de debate. Eu tinha praticado por meses, gravando a mim mesma no meu quarto até minha voz ficar rouca. Na manhã da competição, minha mãe prometeu que eles estariam lá para a rodada final, mas Maia tinha uma prova de vestido para o baile de formatura, e de alguma forma um vestido que ela usaria por uma noite se tornou mais urgente do que o maior evento acadêmico da minha vida. Eu ganhei o 2º lugar naquele dia. Quando o anunciador chamou meu nome, eu subi no palco e procurei na multidão. Eu vi outros pais de pé, aplaudindo, acenando telefones no ar. Minha fileira estava vazia. Eu sorri mesmo assim, porque as crianças aprendem cedo como proteger os adultos da culpa. Quando eu me formei na faculdade, meus pais vieram, mas saíram antes de meu nome ser chamado porque Dante disse que tinha uma oportunidade de networking em um clube e meu pai não queria que ele chegasse sozinho. Minha mãe beijou minha bochecha no estacionamento e disse: "Você entende, querida? Você sempre foi madura." Eu odiava aquela palavra. Madura significava que eles podiam me decepcionar e ainda esperar que eu os confortasse. Anos depois, quando eu tive a ideia pela primeira vez para a Plate Flow, eu fiz algo que quase nunca fazia. Eu pedi ajuda. Eu sentei em frente ao meu pai na mesa da cozinha dele com um plano de negócio simples, um protótipo e um pedido de R$8.000. Eu precisava de custos de servidor, taxas de formação legal e runway suficiente para testar o produto com 10 restaurantes independentes. Ele folheou as páginas como se estivesse lendo um desenho de criança. Então ele empurrou a pasta de volta pela mesa e disse: "Churrascarias são negócios reais, Laia. Apps não são. Arranje um emprego estável. Pare de perseguir alguma fantasia do Vale do Silício." Eu saí envergonhada, mas não surpresa. 4 semanas depois, Dante precisava de ajuda com a entrada de uma casa que ele não podia pagar. Meu pai chamou de investimento em estabilidade familiar e escreveu o cheque antes do jantar. Maia queria um carro novo porque o velho não combinava com sua imagem online. Minha mãe disse que imagem importava na idade dela e o carro apareceu na garagem no fim de semana. Eu parei de pedir depois disso.
Eu construí a Plateflow trabalhando em uma cafeteria pela manhã, codificando à noite e fazendo reuniões em salas de conferência emprestadas com ar viciado e persianas quebradas. Meus primeiros clientes eram donos de restaurantes exaustos que não podiam pagar sistemas empresariais chiques. Eu os entendia, porque tinha crescido vendo restaurantes por dentro. Eu sabia o quanto comida era desperdiçada, o quão mal erros de agendamento podiam machucar as margens e o quão fácil era para donos orgulhosos ignorar números até o negócio começar a sangrar. A ironia era quase engraçada. A mesma família que zombava do meu software um dia precisaria do tipo de disciplina que meu software foi construído para fornecer. Mas naquela época, eles não viam uma fundadora. Eles viam Laia com seu pequeno app, Laia com sua coisa de computador, Laia que provavelmente voltaria ao juízo eventualmente. Então eu parei de tentar me explicar. Eu deixei o silêncio deles se tornar distância. Eu deixei a distância se tornar disciplina. E quando a Forbes imprimiu meu rosto ao lado da palavra self-made, eu já tinha aprendido a verdade mais dolorosa da minha vida. Algumas pessoas não reconhecem seu valor quando você está se tornando algo. Elas só aparecem quando pensam que podem coletar do que você se tornou. O dia em que a Forbes publicou a matéria, meu escritório parecia estranhamente quieto. Meus funcionários estavam celebrando no espaço principal, rindo, tirando fotos, me enviando mensagens cheias de parabéns. Investidores estavam enviando e-mails. Antigos colegas de classe estavam de repente se reconectando. Pessoas que tinham ignorado meus pitch decks iniciais agora agiam como se sempre tivessem acreditado em mim. Mas a mensagem que mudou a temperatura na sala não era de um investidor ou jornalista. Era do meu pai. Jantar em família às 7. Importante. Isso era tudo. Sem parabéns. Sem pedido de desculpas por um ano de silêncio. Sem pergunta se eu estava livre. Não era um convite. Era uma convocação. Quando minha mãe ligou alguns minutos depois com aquela voz melosa, eu quase ri. Nós fizemos o jantar para celebrar você, ela disse. Sua picanha favorita e purê de batatas. Significaria muito se você viesse. As palavras dela eram quentes, mas o calor tem um som quando é real. Isso era polido, praticado, estratégico. Eu disse a ela que estaria lá. Então encerrei a ligação e olhei através da parede de vidro do meu escritório para a cidade abaixo. Eu já sabia o suficiente para entender por que eles finalmente tinham se lembrado de mim. 3 semanas antes, um corretor de dívidas em distress havia contatado minha equipe de aquisições sobre um pequeno grupo regional de churrascarias em sérios problemas. Eu quase ignorei o arquivo até ver o nome Churrascarias Legado Navarro, o negócio da minha família. Os números eram piores do que eu esperava. Receita em declínio, pagamentos de fornecedores atrasados, atrasos na folha de pagamento, um empréstimo bancário em default, uma segunda garantia comercial que tinha sido vendida com desconto porque o credor queria sair antes de tudo desmoronar. Eu não hackei nada. Eu não usei dados de clientes privados. Eu fiz o que bons donos de negócios fazem. Eu li arquivamentos públicos, contratei conselho e deixei profissionais verificarem cada linha. Naquela tarde, antes de sair para o jantar, eu liguei para minha CFO, Nora Vargas. Nora tinha estado comigo desde que a Plateflow tinha 6 funcionários e um teto de escritório vazando. Ela era calma do jeito que só pessoas que limparam desastres financeiros podem ser calmas. Tudo está pronto, ela disse. A aquisição da dívida está completa. Os documentos de transferência estão limpos. Carlos revisou as opções de execução 2 vezes. Carlos Rocha era nosso advogado externo para fusões, aquisições e ativos em distress. Ele não se importava com drama familiar. Ele se importava com assinaturas, timing e alavancagem legal. E se eles recusarem, eu perguntei, então os procedimentos de execução começam amanhã de manhã, Nora disse. Mas do que você me contou sobre eles vão se importar mais com o constrangimento público do que com o dinheiro. Ela estava certa. Meus pais podiam sobreviver perdendo dinheiro. Eles não podiam sobreviver às pessoas sabendo que eles tinham perdido. Eu saí do escritório vestindo um suéter creme simples, jeans escuro e sapatos baixos, sem brincos de diamante, sem bolsa de designer, sem símbolo de riqueza que eles pudessem usar para me bajular ou me ressentir. Na garagem, meu carro mais novo estava polido e silencioso sob as luzes.
Eu passei por ele e escolhi o velho Honda Civic. A tinta estava arranhada, o porta-copos estava quebrado e o motor fazia um som cansado toda vez que ligava. Eu mantive aquele carro porque ele me lembrava dos anos em que ninguém acreditava em mim e eu tinha que acreditar forte o suficiente por todos. A viagem até o subúrbio dos meus pais levou 40 minutos. Enquanto a cidade sumia atrás de mim e as ruas ficavam mais largas, eu senti memórias antigas pressionando contra minhas costelas. Eu lembrava de andar de bicicleta naquelas calçadas. Eu lembrava de ficar naquela cozinha enquanto as pessoas discutiam planos que nunca me incluíam. Eu lembrava de ser elogiada apenas quando eu me tornava conveniente. Então eu olhei para minhas mãos no volante e respirei até a tensão aliviar. Eu não estava indo lá como a filha solitária esperando ser escolhida. Eu não estava indo lá como uma criança amarga procurando briga. Eu estava indo lá como a credora principal de um negócio falido, cujos donos tinham confundido meu silêncio com fraqueza. Quando eu entrei na garagem, a luz da varanda estava acesa. Através da janela da frente, eu podia ver movimento, luz quente da cozinha, pratos sendo levados para a sala de jantar. Parecia um jantar em família. Parecia quase terno do lado de fora, mas eu sabia melhor. Algumas armadilhas cheiram a picanha e manteiga antes de se fecharem em você. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, o que me disse que ela estava assistindo pela janela. Laia, ela disse, esticando meu nome em algo suave e emocional, como se tivéssemos falado toda semana em vez de nada por um ano. Ela me puxou para um abraço que parecia apertado demais e público demais, mesmo que não houvesse audiência exceto as pessoas esperando atrás dela. O perfume dela era o mesmo cheiro floral que ela usava minha vida inteira, o que costumava me fazer pensar que ela era linda, e agora só me lembrava de toda vez que ela tinha sorrido para estranhos depois de me machucar em particular. Olhe para você, ela disse, segurando meus ombros. Nossa garota milionária. Lá estava. Não nossa filha, não nossa Laia, nossa garota milionária. Meu pai apareceu atrás dela vestindo uma camisa social passada e o tipo de expressão orgulhosa que ele geralmente reservava para prêmios de negócios locais. Lá está ela, ele disse, dando um passo à frente para me abraçar com um braço e dar tapinhas nas minhas costas, como se eu fosse uma associada de negócios que ele queria impressionar. Grande dia para a família Navarro. Eu quase corrigi ele. Não era um grande dia para a família Navarro. Era um grande dia para mim e eu tinha chegado nele sem eles. Mas eu não disse nada. Dante estava na sala de jantar já segurando uma taça de vinho, sorrindo com aquela confiança preguiçosa que as pessoas têm quando a vida amortecou toda a queda. Maia tinha o telefone na mão. Claro, no momento em que eu entrei, ela levantou ele e disse: Diga oi, superstar. Estamos celebrando minha irmã hoje à noite. Eu olhei para a câmera e dei um pequeno sorriso. Ela queria prova de que estava próxima de mim agora que a proximidade tinha valor. A mesa estava arranjada como uma cena de revista de estilo de vida. Picanha fatiada em uma travessa, purê de batatas batido liso, legumes assados, salada, pãezinhos quentes, uma garrafa de Cabernet da Califórnia respirando no centro. Minha mãe tinha até colocado velas ao longo da mesa, como se a atmosfera pudesse apagar a ausência. Nós sentamos e pelos primeiros 10 minutos, eles performaram amor com energia impressionante. Meu pai levantou a taça e disse a Laia que provou que o sangue navarro sabe como construir. Dante assentiu rápido demais. Maia bateu palmas. Minha mãe secou o canto do olho com um guardanapo que ainda estava completamente seco. Nós sempre soubemos que você era especial, ela disse. Eu tomei um gole de água e deixei a frase sentar ali entre nós. Sempre era uma palavra perigosa. Sempre tentava reescrever a história sem pedir permissão. Eles fizeram perguntas superficiais sobre a Forbes, mas nenhuma pergunta sobre o que a Plateflow realmente fazia. Meu pai ficava dizendo app de restaurante como se eu tivesse construído um cardápio online. Dante perguntou se a valuation significava que eu ia comprar uma mansão. Maia perguntou se eu podia apresentar ela para pessoas da Forbes, porque ela estava pensando em branding pessoal. Minha mãe perguntou se eu estava namorando alguém, então imediatamente respondeu a própria pergunta dizendo: mulheres bem-sucedidas intimidam os homens. Eu escutei. Eu sorri quando necessário. Eu cortei minha picanha em pedaços pequenos e observei os rostos deles mais do que as palavras. As rachaduras apareceram rápido. Meu pai checava o relógio a cada poucos minutos.
O joelho de Dante pulava embaixo da mesa. Maya ficava olhando para minha bolsa, provavelmente se perguntando se um talão de cheques caberia dentro. Minha mãe ficava enchendo minha taça de vinho mesmo que eu não tivesse tocado. Então as reclamações começaram a escorregar na conversa como água embaixo de uma porta. Preços de carne estavam brutais. Clientes estavam baratos agora. Apps de delivery tinham arruinado a lealdade. Funcionários jovens não queriam trabalhar. Uma localização precisava de reforma. Outra localização tinha problema na cozinha. Um fornecedor estava sendo irracional. Um locador estava pressionando. Dante disse que a marca precisava de uma virada ousada, algo upscale, moderno, algo que as pessoas dirigissem pela cidade para ter. Meu pai assentiu como se tivesse acabado de inventar alta gastronomia. Maya disse que as churrascarias precisavam de melhor mídia social e que ela podia ajudar se a família tivesse um orçamento de marketing adequado de novo. De novo, aquela palavra caiu pesada. Eu olhei para ela com cuidado e ela desviou o olhar. Minha mãe estendeu a mão pela mesa e tocou meu pulso. É tão bom ter todo mundo junto. Ela disse, família deve se unir em momentos importantes. Eu queria perguntar onde aquela crença tinha estado quando eu sentei sozinha na churrascaria. Eu queria perguntar onde a família tinha estado quando minha empresa quase falhou, quando eu estava escolhendo entre aluguel e folha de pagamento, quando eu chorei em um supermercado porque meu cartão foi recusado por R12. Mas eu não vim para aquela mesa pedir explicações. Eu vim para deixá-los se revelarem. Então eu coloquei meu garfo na mesa, juntei as mãos no colo e olhei para o meu pai. Sua mensagem disse que havia algo importante para discutir. Eu disse. A sala mudou tão rápido que foi quase bonito. Maya baixou o telefone. Dante sentou mais reto. Minha mãe puxou a mão de volta. Meu pai limpou a garganta e o jantar quente de família desapareceu. A reunião tinha começado. Meu pai se levantou e andou até o aparador onde uma pasta de couro tinha esperado a noite toda. Ele colocou na minha frente como se estivesse me oferecendo uma honra, em vez de um desastre. Leia, ele começou, usando sua voz de banqueiro. O legado Navarro está em um ponto de virada. Ele abriu a pasta para uma renderização brilhante de uma churrascaria reformada com madeira escura, luzes de latão, coquetéis artesanais e modelos sorrindo em mesas perfeitas. No topo estavam as palavras Revival moderno de churrascaria legado Navarro americano. O mercado está mudando, ele disse. As pessoas querem experiências agora. Jantar elevado, melhor branding. Nós temos a história e o nome. Só precisamos de capital. Dante pulou rápido. Nós fechamos temporariamente a localização mais fraca, reformamos a principal, relançamos com ticket médio mais alto, impulsionamos eventos privados, jantares com chefe, noites de vinho premium. É exatamente para onde o mercado está indo. Eu estudei os números projetados. Eles não eram otimistas, eram fantasia de terno. E o custo? Eu perguntei. Meu pai não piscou. 8 milhões de reais ao longo de 18 meses. Minha mãe se inclinou para a frente. Mas nós não estamos pedindo para você carregar tudo isso, querida. Claro que não. Isso sempre era dito antes de algo irracional. Nós precisamos de uma ponte de curto prazo. Meu pai continuou. 2 milhões. Isso limpa a pressão, desbloqueia financiamento bancário e nos deixa começar. Um empréstimo, eu disse. Um investimento na sua família, ele corrigiu. Protegido com juros, Dante acrescentou. Maya sorriu nervosa. E honestamente, seria uma grande história. Milionária da Forbes salva o legado da família. Ela pareceu perceber o quão feio aquilo soava só depois de dizer. Meu pai fixou os olhos nos meus. Nós te demos um teto, comida, educação, um nome. Agora você pode ajudar a proteger o nome que te fez. Lá estava, a conta por me criar, a fatura invisível que eles esperaram anos para enviar. Eu deixei o silêncio se estender, então virei além das fotos bonitas para as páginas financeiras. Qual banco está desbloqueando o financiamento? Eu perguntei. Dante piscou. O quê? Você disse que meu dinheiro desbloqueia financiamento bancário. Qual banco? A mandíbula do meu pai apertou. Banco comercial. Nós temos um relacionamento longo. Interessante, eu disse. E eles estão confortáveis com o aviso de inadimplência protocolado há 6 semanas. Minha mãe congelou. O joelho de Dante parou. A expressão do meu pai endureceu. Isso é papelada temporária.
O processo do fornecedor também é temporário? Os atrasos na folha de pagamento, a garantia UCC protocolada contra o equipamento de plano? Maia olhou em volta. Do que ela está falando? Eu enfiei a mão na bolsa e puxei meu tablet. Registros públicos não são difíceis de ler, nem arquivamentos judiciais ou avisos de garantia. O legado Navarro não está pivotando da força, está colapsando por má gestão. O rosto de Dante corou. Você não conhece operações de churrascaria. Eu olhei para ele calmamente. Minha empresa apoia mais de 800 restaurantes independentes. Eu sei exatamente como operações ruins se parecem. Eu também sei como se parece quando um diretor de operações cobra viagens pessoais, pagamentos de carro e taxas de consultoria para um negócio que não consegue pagar seu fornecedor de carne no prazo. A boca dele abriu, depois fechou. Meu pai bateu a palma na mesa. Chega. Você vem na minha casa e acusa sua família? Não, eu disse. Eu vim porque você me convidou aqui para mentir para mim. O rosto dele escureceu. Nós te convidamos porque precisamos de ajuda. Você me convidou porque a Forbes imprimiu um número ao lado do meu nome e você confundiu valuation com dinheiro. Os olhos da minha mãe encheram de lágrimas. Laia, por favor, não seja cruel. Nós podemos consertar isso se você nos ajudar nos próximos meses. Isso não é verdade, eu disse. 2 milhões não consertaria isso. Compraria tempo para vocês perderem mais, enquanto fingem que nada está errado. Dante empurrou a cadeira para trás. Sua egoísta pequena pirralha. Meu pai apontou para mim. Você deve isso à família. Eu olhei em volta da mesa para as pessoas que perderam cada momento importante até meu sucesso se tornar útil. Então eu coloquei o tablet no centro da mesa e abri o arquivo de Nora. Eu não devo isso à família sozinha, eu disse. E eu não estou aqui para dar a vocês um. Meu pai riu uma vez, afiado e feio. Então por que você está aqui? Eu toquei a tela. O primeiro documento apareceu. Cessão de dívida comercial. Devedor. Holdings, Legado Navarro. Novo titular da nota. LN Navarro Capital Group. Meu pai se inclinou mais perto. A cor sumiu do rosto dele. Minha mãe tocou a manga dele. Guilherme, o que é isso? Ele não respondeu. Dante deu a volta na mesa, leu por cima do ombro dele e empalideceu também. Eu juntei as mãos. 3 semanas atrás, através da minha holding, eu comprei a dívida comercial em distress ligada ao legado Navarro. A nota bancária, a garantia secundária e o financiamento de equipamentos foram todos transferidos legalmente. Eu não vim aqui como sua filha pedindo para ser amada. Eu vim aqui como a credora que vocês não sabiam que tinham. Ninguém se moveu. Meu pai olhou para mim como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. E ele odiava porque eu era mais forte que ele. Eu me inclinei para frente só o suficiente para cada palavra cair. Vocês não convidaram sua filha para jantar, eu disse. Vocês convidaram seu banco. Por um momento, a sala inteira ficou tão silenciosa que eu podia ouvir a geladeira zumbindo na cozinha. A mão da minha mãe ficou congelada na manga do meu pai. Dante encarou o tablet como se as palavras pudessem mudar. Maia se afundou na cadeira, o telefone esquecido. Meu pai falou primeiro, mas a confiança dele tinha sumido. Isso não é possível. É possível, eu disse. Está assinado, financiado, registrado e revisado pelo conselho. Minha mãe sussurrou. Você comprou a dívida da própria família. Eu comprei um ativo falido com locais recuperáveis. Uma marca reconhecível e gestão terrível, eu disse. Essa gestão acontece de ser relacionada a mim. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito legal. O credor queria sair. Vocês estavam em inadimplência. Eu fiz uma oferta. Eles aceitaram. A raiva de Dante voltou porque raiva era mais fácil que medo. Isso é vingança porque perdemos algum jantar idiota. Eu me virei para ele. Não, Dante. Eu estou fazendo isso porque sua empresa não consegue pagar suas dívidas. Funcionários estão preocupados com a folha de pagamento. Fornecedores estão se preparando para cortar vocês. E em vez de consertar o negócio, vocês tentaram me transformar em caixa de emergência com um discurso de culpa familiar. Minha mãe começou a chorar de verdade agora. Laia, por favor, nós podemos fazer seu pai pedir desculpas. Nós podemos recomeçar. Isso quase me deixou triste, porque ela ainda achava que um pedido de desculpas era um cupom que ela podia trocar por controle.
Eu coloquei o pacote de documentos de Carlos ao lado do tablet. Aqui estão as opções de vocês. Opção 1. Vocês assinam uma transferência voluntária de interesse controlador nas holdings Legado Navarro para o LN Navarro Capital Group. Em troca, vocês recebem um pagamento total de rescisão e saída de equity de R$ 180 mil dividido como quiserem. Vocês evitam execução pública, evitam manchetes de falência e os funcionários mantêm seus empregos enquanto minha equipe reestrutura. Dante estalou. R$ 180 mil. Isso não é nada. É mais do que o equity vale depois da dívida, eu disse, e bem mais generoso do que um estranho ofereceria. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. E opção 2. Vocês recusam. Amanhã de manhã às 9, meu advogado inicia a execução. A inadimplência se torna pública. Os locais entram em procedimentos formais. As garantias de equipamento ativam. E todo dono de negócio local, fornecedor, membro de clube e amigo de família, aprende o quão mal vocês gerenciaram a empresa. Esse foi o golpe que acertou, não o dinheiro, nem mesmo as churrascarias, a vergonha pública. Meu pai tinha construído a vida em torno de respeito de pessoas que confundiam confiança com competência. Minha mãe se importava com almoços de caridade e brunches de clube. Dante se importava porque os amigos dele achavam que ele era executivo. Maia se importava porque sua imagem online era construída em ser filha de uma família de churrascaria bem-sucedida. Eu não tinha levantado a voz uma vez, mas a sala parecia que eu tinha virado a mesa. Você nos humilharia, minha mãe disse. Não, eu respondi. As escolhas de vocês se tornariam visíveis. Há uma diferença. Meu pai afundou de volta na cadeira. O legado Navarro é o legado do meu pai. Era, eu disse. Então vocês transformaram em carteira pessoal. Ele estremeceu. Eu não estou destruindo o nome. Eu estou salvando o que ainda pode ser salvo. Os funcionários que trabalham vão manter seus empregos. As 2 melhores localizações ficam abertas. A mais fraca fecha. O estoque será rastreado. A mão de obra será agendada por demanda. Fornecedores serão pagos corretamente. E a Plateflow vai rodar o sistema. A marca pode sobreviver, mas sem as pessoas que quase a mataram. Dante riu amargamente. Então eu sou demitido. Sim, efetivo após a assinatura, Maia sussurrou. E o meu papel de marketing? Você nunca teve um papel real de marketing. Você tinha uma mesada mensal rotulada como consultoria que termina hoje à noite. Minha mãe parecia aterrorizada. E seu pai e eu? Vocês se aposentam das operações. Vocês diminuem. Usem a rescisão para encontrar um lugar que possam pagar. Saiam desta casa. A casa foi dada como garantia no pacote de refinanciamento. Se vocês assinarem, eu dou 60 dias para se mudarem. Se recusarem, o tribunal decide o cronograma. A sala quebrou depois disso. Maia chorou sobre o apartamento dela. Dante xingou e acusou meu pai de esconder os números reais. Minha mãe implorou para ele consertar. Meu pai encarou os papéis como um homem vendo sua própria estátua cair. Eles discutiram por 20 minutos. Eu deixei. Nora esperava lá fora. Carlos estava em stand-by. E eu sentei lá cercada por picanha, velas e pânico, sentindo algo dentro de mim se soltar. Eu costumava pensar que o fechamento sentiria como trovão. Não sentiu. Sentiu como assistir pessoas que controlavam a sala perceberem que não podiam mais me controlar. Finalmente, meu pai pegou a caneta. A mão dele tremeu. Ele assinou primeiro. Minha mãe assinou segundo, chorando silenciosamente. Dante assinou tão forte que a caneta quase rasgou o papel. Maia assinou por último como uma criança, admitindo que o jogo tinha acabado. Eu escaneei os documentos e enviei para Carlos. 1 minuto depois, meu telefone vibrou. Vinculante e executável. Eu me levantei. Meu pai não olhou para mim. Você conseguiu o que queria, ele disse. Não. Eu respondi. Eu consegui o que precisava. Minha mãe estendeu a mão para mim. Laia, bebê, por favor. Nós ainda somos sua família. Eu olhei para a mão dela, mas não peguei. Família não pula a cada momento que importa e aparece só quando tem dinheiro na mesa. Ela sussurrou. Nós te amamos do nosso jeito. Eu pensei sobre as finais de debate vazias, o estacionamento da formatura, a mesa da churrascaria com 5 pratos intocados e o ano de silêncio. O jeito de vocês parecia exatamente estar sozinha, eu disse. Do lado de fora, o ar da noite estava fresco e limpo. Eu sentei no meu velho Civic,
antes de ligar o motor. Meu telefone vibrou antes de eu chegar ao fim da garagem. Por favor, volte. Nós podemos consertar isso. Seu pai está arrependido. Eu bloqueei o número da minha mãe, depois o do meu pai, depois o de Dante, depois o de Maia. Um por um, os nomes deles desapareceram da minha tela. E com cada um, eu me senti mais leve. Eu dirigi de volta para a cidade com a janela aberta e o velho motor zumbindo como se tivesse me carregado por cada estação difícil. E estivesse orgulhoso de me carregar por esta também. As pessoas pensam que vingança é fazer os outros sofrerem. Não é. A vingança real é se recusar a continuar sofrendo só para deixar pessoas egoístas confortáveis. A vingança real é construir uma vida tão sólida que as pessoas que te ignoraram não possam mais alcançar dentro dela e rearranjar sua paz. Sucesso não é só dinheiro, uma manchete ou um número na Forbes. Sucesso verdadeiro é saber seu valor antes que qualquer um valide. É estabelecer limites com pessoas que usam culpa como coleira. É entender que família nunca deve ser uma palavra que as pessoas usam para esvaziar seus bolsos ou silenciar sua dor. Amor sem respeito não é amor. Lealdade sem responsabilidade é só outra armadilha. Às vezes, o conhecimento mais valioso que a vida nos dá é a coragem de sair da mesa, onde nunca fomos realmente alimentados. Se você já teve que escolher sua paz em vez de pessoas que chamavam seu controle de amor, lembre-se disso. Você não é cruel por se proteger. Você não é egoísta por se recusar a ser usado. Você tem permissão para construir um futuro onde seu coração está seguro. E às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é parar de implorar para pertencer a uma sala que só abre quando precisa de algo de você. Nossa equipe trabalha duro para construir histórias de vingança fictícias que são dramáticas, pensativas e cheias de valiosas mudanças de mensagem. Esta história foi criada apenas para fins de narração e educativos. Esperamos que ajude a refletir sobre a importância de limites, confiança e escolher pessoas que verdadeiramente apreciam.